Oi, pessoal, eu sou a Dani e esse é o canal Vida de Autista. Hoje vamos falar sobre desequilíbrio emocional e saúde mental. Importante dizer, porque sempre tem gente nova, né, que tá descobrindo o canal agora e etc. Então é importante dizer que aqui eu falo da minha vida dentro do espectro autista, tá? Então eu não sou profissional da área de saúde, eu conto aqui, compartilho aqui as minhas descobertas, né, as minhas aventuras aí dentro do mundo tão fascinante ao mesmo tempo assim tão assustador que é o autismo, tá? Então eu me descobri autista aos 42 anos, né? E é isso que a gente fala aqui. Então é sempre baseado aqui nas minhas experiências, tá? E para você que já segue o canal há tanto tempo, né? Desde o início, sim, eu sumi por muitos meses dessa vez, né? Mas eu sempre volto, né, gente? É aquela coisa. Quando eu sumo é porque tá acontecendo alguma coisa importante e eu sempre gosto de me preparar, né, de ter coisas novas aqui para compartilhar com vocês. Não quero ficar trazendo aqui só abobrinha, né? Quero trazer coisas que vão ajudar mesmo, que vão agregar, que vão fazer aí você descobrir de repente algo novo sobre você também, tá bom? Então, gente, não foi diferente dessa vez. Vou até tomar uma aguinha antes de começar. Pode ser que esse vídeo fique um pouco longo, então se ficar longo eu vou dividir em capítulos, tá? Mas prometo que vai valer a pena tudo que a gente vai falar aqui. Bom, eu até anotei, gente, uns tópicos aqui para eu não esquecer de nada. Então, em alguns momentos vou olhar aqui na minha colinha, porque eu não quero esquecer de absolutamente nada. Esses últimos meses, em especial, né? Lógico que é todo um processo. Então, assim, eu estou no processo de autoconhecimento, né? Um processo terapêutico há muitos anos. Então, acho que desde os, sei lá, há uns 20 anos no mínimo, eu procuro respostas, né? E aí, essas respostas vieram. Se você não sabe do que eu estou falando, vou deixar aqui em cima linkado como eu descobri, né, que eu sou autista, como é que tudo se iniciou. Porque sempre tem gente que me pergunta, então vou deixar linkado aqui o vídeo onde eu conto, tá? Então, de lá pra cá, ou seja, do final de 2017 pra cá, são processos muito intensos, né? Então, não é um processo fácil, né? Todo mundo que descobre, que se descobre autista, eu falo isso. É muito maravilhoso você se descobrir autista. Não autista, né? Mas assim, você descobrir quem você é, qual que é o seu problema, por que que você tá passando aquela bad, né? Por que que você tá mal e tal. E aí, na hora que você descobre, você fala, nossa, que alívio, meu Deus, obrigada, né? Só que na hora que você vai descobrindo as coisas sobre você, não é tão simples assim. Então são sombras que você precisa olhar, são doenças psicossomáticas que foram ao longo da vida aí, né? Você foi criando ali com todos aqueles sentimentos que você não conseguiu entender, que você não conseguiu dar um significado, né? Você não entendeu aquelas emoções, todo aquele turbilhão de coisas que você sentiu, você foi guardando e foram transformando em doenças, né, psicossomáticas, foram se transformando em depressão, em ansiedade. E aí, gente, não é fácil você olhar para tudo isso, né? Então, nesses últimos anos, desde o final de 2017, eu estou fazendo isso, olhando para essas sombras. E eu decidi, né? Eu vou fazer até um vídeo sobre isso. Eu decidi passar isso tudo sem medicação, né? Então, sem assim um ansiolíticozinho, sem um tarjinha preta, nada. Então, vou fazer um vídeo exclusivo sobre isso, tá? Foi uma opção minha. E aí vou explicar por quê, enfim. Então, gente, eu estou passando por esse processo, né, de autoconhecimento, de olhar minhas feridas, de olhar minhas dores,
olhar coisas, decisões que eu tomei, né? Assumir a responsabilidade de tudo que eu estou vivendo hoje. Então, se hoje eu estou vivendo uma vida maravilhosa, a responsabilidade é minha. Se eu estou vivendo uma vida de bosta, é uma responsabilidade minha. Por quê? Eu fiz escolhas, eu tomei decisões. E baseado nisso, nessas escolhas e nessas decisões, a gente pode se sentir bem ou mal. E todo um processo se desenrola através disso, né? E por que eu tô falando isso, gente? Porque é tão complicado você olhar para dentro, você olhar para fora, você acusar os outros, você passar a responsabilidade da sua, eh, não vou dizer infelicidade, mas assim, da sua insatisfação, né? Do seu descontentamento, você passar essa responsabilidade para os outros é muito mais fácil do que você olhar para dentro e você tentar entender, né, por que que você está sentindo aquilo ali em relação a uma pessoa, em relação a uma situação, por que que tem que ser assim, por que que tem que ser assado. E aí você começa a se desconstruir, né? Então o processo terapêutico, ele é uma desconstrução dos padrões. Então a gente cria esses padrões muitas vezes, né? Muitas vezes não, sempre, né, gente? Por defesa mesmo, por necessidade de, de autoaceitação, necessidade de ser aceito, né, na sociedade. E aí a gente vai criando um monte de padrões ali, a gente vai seguindo vários padrões. E para você se entender, saber quem você é de verdade, qual é a sua essência, o que que você realmente quer, quais são seus sonhos, quais são as suas vontades, os seus desejos, você precisa realmente ser desconstruído, né? Como se você nascesse de novo, literalmente. Então você vai olhar o mundo e fazer escolhas a partir do que você realmente quer e a partir do que você realmente acredita, sem ter a interferência de outras pessoas. E não é fácil, gente. Às vezes a gente pensa assim, ah, eu vou fazer as minhas escolhas, mas assim, a gente tem tantos preconceitos enraizados, tantos medos, tantos traumas, né? E a partir disso, a gente vai tendo aí um desequilíbrio emocional muito grande, muito intenso, que é exatamente o que passei, principalmente nesses últimos anos, né? Eu fui me desequilibrando. E esse desequilíbrio, né, me causou aí problemas na minha saúde mental. E o que são esses problemas, né? Então, depressão, ansiedade, síndrome do pânico e tantas coisas aí que a gente já sabe, né? Crises sensoriais, enfim, tantas coisas que a gente vive aí, quem tá dentro desse espectro principalmente vive na pele, tudo isso que eu tô falando aqui. Então eu vou passar aqui para a minha colinha, para eu não esquecer de absolutamente nada, tudo que foi acontecendo nesses últimos anos aí da minha vida, né? Gente, é como se eu tivesse dormindo, assim. A explicação mais plausível que eu posso trazer aqui é isso. Eu sinto que eu vivia, né, tipo um sonambulismo, assim. Eu vivia, mas eu não prestava atenção nas coisas. E aí agora é como se eu estivesse tomando um choque de realidade. Então foi um impacto muito grande, né? Primeiro com o laudo em si, propriamente dito. Eu já contei aqui também, vou deixar linkado aqui para vocês. Já contei aqui o impacto que foi o laudo, né? Apesar de eu ter aceitado meu diagnóstico numa boa, mas o laudo, ele trouxe um peso. E eu precisei lidar com esse peso. Então, não está sendo fácil. É um processo muito intenso que eu estou precisando olhar para mim, olhar para todas as decisões, para todas as escolhas que eu fiz. E a partir de agora, eu estou fazendo as escolhas e tendo a noção, né, e tendo assim
A aceitação que eu sou a única responsável pelas minhas escolhas. Aí você pode falar assim: ah, Dani, mas a sua avó morreu, por exemplo. Você não tinha escolha. A gente não tem escolha nesse sentido, né? Por exemplo, da morte de um ente querido. Mas a gente tem escolha no sentido de como nós vamos sentir aquela perda, de como nós vamos passar por aquela perda, né? E às vezes a gente pode pensar assim, nossa, mas não tem como a gente controlar a depressão, não tem como. Gente, com o tempo você vai entender, vai por mim, né? Não vou ficar me aprofundando muito aqui nesse assunto, porque senão o vídeo vai ficar extremamente grande, né? Mas prometo fazer um vídeo sobre isso. Em como lidar com essas situações, né? Que a gente não tem controle. Porque a chave de tudo, no meu caso, lembrando que mais uma vez que eu estou falando aqui, é baseado no que eu sinto. No meu caso, tá, gente? A chave de praticamente tudo é a necessidade do controle. Então, assim, eu tenho uma necessidade de controlar as coisas, controlar as pessoas, né? Ou seja, das coisas serem como eu gostaria que elas fossem, porque aí pra mim fica mais fácil, é mais previsível, né? Então eu sinto necessidade daquilo, aquilo é confortável pra mim. Então eu estou aprendendo a lidar com essas situações que eu não tenho controle. E assim, a gente não tem controle de nada, gente, né? A gente acha que tem, mas não tem. Então, durante todos esses anos, tá sendo um processo muito, muito, muito intenso, né? Eu tô assim, passando e não tá sendo fácil. Então, alguns momentos eu preciso de pausa, né? Como aconteceu agora. Preciso de pausa, preciso me reconectar, preciso vivenciar tudo isso que eu tô tendo contato, né? Então preciso ressignificar tudo para então trazer aqui para vocês, né? Traduzir aqui para vocês tudo que eu passei, tudo que eu senti, tudo que eu consegui entender, né? Que eu consegui interpretar e que eu consegui vencer mais uma etapa. Então, assim, trazendo aqui para vocês que eu consegui vencer mais uma etapa, né? Ai, não sei quantas serão, mas graças a Deus consegui vencer mais uma, né? Então, tô aí de pé, foram momentos bem difíceis, mas estou aqui novamente, né? Olhando aí para trás. Graças a Deus consegui resignificar. Tá difícil hoje, hein? Ressignificar muitas coisas que eu vivi. Muitas. Gente, isso está refletindo na minha saúde física. Além de estar refletindo na minha saúde mental, está refletindo na minha saúde física. Eu estou tendo cura física. Então, os meus exames de sangue, meus exames de imagem, né? Eles estão comprovando aí a cura das doenças psicossomáticas. Então, assim, são doenças que eu não tomo nenhum medicamento para, né, para controle dos sintomas, porém eu estou tendo aí cura física, então pode ser comprovado aí pelos exames, né? Então, gente, é um processo que é bem intenso, bem complicado, mas que no fim das contas é maravilhoso e eu tô assim amando, amando. Não é fácil, mas assim, não jamais abandonaria o processo que eu estou vivenciando hoje, tá? Então, gente, vamos lá. O desequilíbrio emocional, né? Ele vai ser aí a causa da sua saúde mental, tá? Da sua saúde mental ter algum tipo de problema, de desequilíbrio também. Então, o que são essas emoções, né? A gente tem muita dificuldade de processar as emoções. Então, assim, se a gente tá feliz, se a gente tá com raiva, se a gente tá com medo, se a gente... A gente tem dificuldade. Eu falo por mim. Eu tenho essa dificuldade até hoje. Eu fico, às vezes, sentindo um incômodo, assim, que eu não sei dizer o que é. Eu tenho uma dificuldade de interpretar o que eu estou sentindo, quem dirá o que o outro está sentindo.
Então, hoje eu tava até lendo no Instagram, inclusive se você ainda não me segue lá, @vida de autista. Eu sumo de vez em quando do YouTube porque é mais complicado, né, gente, gravar vídeo, subir o vídeo, etc. Lá no Instagram, de vez em quando eu faço um post, dei uma sumidinha de lá também, tá? Porque eu tô achando o Instagram muito chato, pra falar a verdade. Mas enfim, às vezes eu apareço lá com mais frequência, tá? E aí eu tava vendo hoje, 7 de setembro, né? Estou gravando esse vídeo aqui no feriadão. Um post da Aline Provence, maravilhosa, psicóloga também, que se descobriu autista aí depois de muito tempo. Inclusive ela como profissional, né? Ela não tinha descoberto aí recentemente que ela descobriu, foi diagnosticada. Gente, ela fez na verdade ela colocou no Stories, né? Então corre lá pra você ver ainda antes que saia do ar. Ela falando da dificuldade, né, que as pessoas têm é, de aceitar os outros como eles são. Então que a socialização do autista, por exemplo, não é só a gente se isolar, né? É como nós somos julgados, às vezes por coisas que a gente faz que pra gente é normal, mas pra sociedade não é. E as pessoas começam a te discriminar, te isolar, te fazer bullying, etc, com coisas que pra você é normal. Pra você, sabe, você tá fazendo ali, tá tudo certo. E aí, esse cancelamento, né, hoje em dia, o chamado cancelamento aí nas redes sociais, ele acontece na vida real. E isso causa no autista um desespero tão grande que vocês não imaginam, né? Vocês imaginam, vocês são também, né? Mas tem gente aqui assistindo que não é autista. Então, assim, isso causa, gente, um transtorno muito grande. E isso fica aí na vida da pessoa anos e anos e anos até que ela trate isso em terapia e ela entenda o que, que aconteceu. E ela entenda que o problema é sempre, né, em relação ao como a pessoa te vê e como você vê essa pessoa. E como você trata esse sentimento, essa emoção que você está sentindo ali. Então, achei tão interessante ela falar sobre isso, porque é exatamente assim que eu me sentia. Muitas vezes, para mim, eu estava tentando controlar as pessoas, mas eu não percebia isso. E tantas vezes, assim, bem recente, inclusive, as pessoas da minha família, né, falam: nossa, mas você é muito intrometida, ninguém te pediu ajuda. Mas, assim, a minha intenção era ajudar. Mas será que era ajudar mesmo ou era talvez ficar confortável para mim? Uma situação que para mim seria boa, né? E eu tava tentando controlar e os outros não querem ser controlados. Eu não quero ser controlada, quem gerar os outros. Então, gente, várias situações, ó, o vídeo já tá ficando hiper longo. Várias situações vão causando essas dificuldades emocionais, né, e vão afetando a sua saúde mental. Então, exemplo, né, que eu falei aqui, vou enumerar essas dificuldades aí, esse desequilíbrio emocional, tá? Então, a dificuldade, né, para processar e entender sentimentos, exatamente o que eu estava falando aqui agora, né? Então, sentimentos e emoções, a gente tem uma dificuldade muito grande, é assim, gente, gigantesca. Eu tenho essa dificuldade até hoje, melhorei muito, melhorei, mas eu ainda tenho, tá? Organizar e lidar com pensamentos e ideias. Gente, o meu cérebro, ele é assim, 24 horas no ar. Então eu tô pensando o tempo todo, aí eu tô pensando o que eu vou fazer amanhã, depois de amanhã, ano que vem. E muito difícil eu viver o agora, viver o presente. Então é algo que eu estou me reeducando. É lógico que é importante a gente entender o passado, compreender, beleza, mas o passado tá lá, não tem mais o que ser feito, né? Já passou. O futuro a gente nem sabe se vai acontecer. Então o que, que a gente tem de verdade? O presente. Só que eu vivia sempre ou no passado ou no futuro. Eu não prestava atenção no meu presente.
E é como se eu estivesse dormindo, como eu falei aqui no início do vídeo. Era uma sensação que eu estava dormindo. Eu não via a vida passar. E aí, quando eu de repente eu olhei, eu já estou com 46 anos, meu pai tá com 80, minha avó faleceu e eu achei que ela era eterna. Até fiz um texto sobre isso no Instagram, onde eu tava muito mal, bem mal mesmo, chorei assim o dia inteiro. E eu fiz esse post assim, porque é como se a ficha tivesse caído, sabe? Que eu não vivia realmente o momento presente, eu vivia o passado e o futuro. Eu não olhava, minha vida estava passando e eu não tinha visto. E muitas vezes a gente faz isso, muito para fugir da realidade, muito porque a gente não conseguiu né, entender o que a gente sentiu lá atrás, a gente ficou remoendo aquilo, enfim. Então, a gente precisa realmente estar com tudo isso alinhado, né? Entender o que são as emoções que a gente está sentindo, esses sentimentos, entender esses pensamentos, né? A gente entender o presente, aceitar o passado, mas viver o presente intensamente, viver de verdade. Lógico, fazendo planos para o futuro, mas sempre viver a realidade das coisas, a realidade da vida, né? Isso que importa. Aí a gente vai para um outro ponto, né? Que a gente pode começar aí a ter um comportamento desproporcional. O que pode ser? A gente pode começar a ter explosões, né? De raiva, irritabilidade, né? Tem autista também que fica paralisado, sem ação, não consegue fazer nada. Tem 1 milhão de coisas para fazer, tem que tomar decisões e não consegue, fica realmente paralisado. Outra coisa, né? Você tá em um sofrimento constante, muito triste, chorando sem parar. A instabilidade, né? Então, isso tudo vai causar aí um desequilíbrio emocional. E qual que é a causa desse desequilíbrio, né? Você precisa descobrir, que é o que eu estou fazendo, né? Então, estou assim, gente, revisitando todos os pontos. Então, muitos pontos da minha vida, né? Lá na infância, eu tô passando ponto por ponto. Ponto por ponto. E eu não sei se eu já falei aqui algumas vezes, mas vou repetir. Eu faço vários tipos de terapia, né? Então eu faço a terapia convencional, com a minha terapeuta maravilhosa que me diagnosticou. Eu faço acompanhamento com psiquiatra, né? Quando necessário, né? Quem faz, quem pontua isso é sempre a Ana, a minha terapeuta, né? Então quando é necessário eu vou ao psiquiatra sim. Mas a última vez foi só pro laudo, né? Então já tem um bom tempo que eu não preciso de medicação. Lembrando que eu vou fazer um vídeo só sobre medicação. Faço Theta Healing. Aí muita gente agora vai falar, ai não, fala de Theta Healing, nossa, vou desligar. Gente, uma coisa muito importante que eu descobri. Antes de criticar, né, é o que eu falei. Esse pensamento é seu? Você testou? Você conheceu? Você estudou sobre? Então não critique. Ao menos que você tenha aí um embasamento, realmente você estudou, você pesquisou, mas não se baseie que você não gosta ou gosta pela opinião de outra pessoa. Você não estudou isso, você não vivenciou. Então, assim, eu faço Theta Healing já tem 3 anos, um pouquinho mais, talvez. E, gente, pra mim, maravilhoso, tá? A minha terapeuta acompanha, porque o Theta Healing, gente, uma sessão de Theta Healing é como se fosse 20 de terapia. Nem todo mundo está preparado, né, para o que vai acontecer no Theta Healing. Se você não sabe o que é o Theta Healing, vou deixar também aqui nos cards, tá? Eu fiz uma entrevista aqui com a minha terapeuta, Juliana Furtado, maravilhosa. Fiz essa entrevista com ela explicando o que é o Theta Healing e tal. Quem quiser assistir, se aprofundar mais, vou deixar aqui linkado. Mas assim, gente, é maravilhoso. Então, quem não fez, né, procura estudar. Tem muita gente falando, é pseudociência, é isso, é aquilo. Faz uma sessão para você ver. Aí, se você achar que realmente é pseudociência, beleza. Mas não vá pela opinião dos outros, tá? Então, realmente, pra mim,
funciona, de verdade, tá? Faço outras terapias também que eu não vou falar aqui porque não vem ao caso, tá? São terapias holísticas, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Então, faço reiki, faço outros tipos de terapia que, pra mim, realmente são maravilhosas e dão resultado, tá? Então, gente, qual que é a causa do desequilíbrio? Você precisa descobrir. E como que você vai descobrir? Tomando remédio? Não. O remédio ele vai tratar o sintoma. Mas qual que é a causa? Então você precisa descobrir. E você só vai descobrir em terapia. Qualquer que seja ela. Você escolhe a melhor terapia para você. Ah, você quer fazer o Theta Healing? Faz. Você quer fazer uma terapia TCC? Você faz. Você quer fazer análise? Você faz. O que você achar que faz sentido para você se descobrir e descobrir qual a causa desses desequilíbrios. Então faça o que for melhor para você, mas é sempre num processo terapêutico que você vai descobrir, tá? E aí, gente, 5 passos, né? Eu vou dar aqui 5 passos aí para manter a sua saúde mental. Ou seja, o desequilíbrio emocional, ele vai afetar a sua saúde mental. E quais são as 5, né, as 5 dicas aí para sua saúde mental ficar 100% em dia? 100% não, né, gente? Que ninguém tá com a saúde mental 100% nessa loucura, nesse mundo louco que a gente tá vivendo. Mas, enfim. Então, ó, primeiro, aceitar como você é. Então, a autoaceitação é o primeiro passo para você ter aí um equilíbrio emocional. Então, você parar de brigar com a sua forma de ser. Aceite a forma de ser, aceite os seus defeitos, as suas qualidades, né? Aceite quem você é. Independente se a sociedade te recrimina, foda-se. O importante é você se aceitar, tá? Segundo, aceitar que você precisa de ajuda. Então, se você tem um desequilíbrio emocional, você precisa de ajuda. Qual ajuda? Ah, eu preciso de um tratamento psiquiátrico, eu preciso de um psicólogo. O que é que eu preciso? Você vai procurar a melhor terapia, a melhor coisa para você. O que é que vai funcionar para você? Testa até você descobrir qual é a melhor. Terceiro, mudança de hábitos. Gente, se você não mudar os hábitos, nada vai mudar. E o quarto tem a ver com o terceiro, que é aceitar o novo. Aceitar novas experiências. Porque a gente que está dentro do espectro, a gente tem uma tendência, né, ao pensamento rígido, a não aceitar o novo. Então, assim, é importante você se abrir para o novo, abrir para novas experiências. Se você não se abre, nada muda. Você concorda? Igual assim, eu tô tentando emagrecer. Mas se eu não mudo os meus hábitos alimentares, por exemplo, se eu não começo a fazer exercício, é muito difícil eu conseguir emagrecer. Eu não vou conseguir. Né? Pode ser até que eu não engorde mais, mas eu não vou emagrecer. Eu preciso emagrecer. E aí eu tenho que mudar meus hábitos. Eu tenho que abrir a minha cabeça para o novo. Então é muito isso aí para você ter uma saúde mental em dia, né? Você se livrar aí de velhos hábitos, você se abrir para novas experiências e aceitar o novo. E o quinto, que é o mais importante, observar os sinais. Gente, porque não quer dizer que você vai tratar agora, que você vai continuar sempre maravilhoso com a saúde mental em dia. Não, nós vivemos assim num mundo muito intenso. Aí a gente tá passando, né, por essa pandemia louca. Aí na hora que o coronavírus acaba, aí vem não sei o que lá do macaco, aí vem não sei o que lá, né? Todo dia uma coisa diferente. Então, a gente nunca pode, né, deixar a saúde mental cair. Então a gente precisa sempre estar observando os sinais. Quais sinais são esses? Ó, se você tá tendo muitas explosões de raiva, irritabilidade, né? Cansaço extremo sem fazer muito esforço físico, desânimo,
problemas com sono, né? Então você tá dormindo mais ou menos, observar se você tá tendo muita insônia, dificuldade de concentração, irritabilidade, né, que eu já falei, dores no corpo, seja, gente, quem lê o meu livro sabe, né? Inclusive, o link do meu e-book tá aqui na descrição. Se você é assinante Kindle, pode ler gratuitamente na Amazon. E se você não é assinante Kindle, você pode comprar o e-book. Gente, por enquanto só a versão e-book mesmo, tá? Talvez eu faça uma versão impressa aí em breve, mas vou falar pra vocês. E aí, lá no meu livro eu falava, né? Eu falo, né, das dores que eu tinha, assim, eu ia no pronto-socorro todo dia, gente, fazia 1000 exames, eu não tinha nada, inclusive, né, descobri o autismo por conta de uma enxaqueca que era de fundo emocional. Então, assim, as doenças psicossomáticas são sinais aí do desequilíbrio emocional e que vão interferir diretamente na sua saúde mental. Gente, para finalizar esse vídeo, ficou extremamente longo, mas que eu espero que vocês estejam gostando, né? Que vocês tenham gostado bastante. Eu tô quase terminando de ler esse livro, que chama O Corpo Explica as 3 funções do excesso de peso, gente. Maravilhoso, do Elton Euler. Tá? Então, quais são as 3 funções: proteção, destaque, força. Exatamente, isso aqui, gente, esse livro é maravilhoso, eu tô apaixonada. E aí ele faz revelações chocantes, né, sobre o motivo pelo qual as pessoas não conseguem emagrecer. E é de verdade, gente. E esse pessoal, né, o Corpo Explica, eles têm um canal aqui no YouTube muito legal, e não é só sobre peso, eles falam sobre tudo, sobre saúde mental em geral. Muito legal, muito legal. Eles falam do tipo de corpo, o que que ele quer dizer. Ou seja, o seu corpo ele foi moldado quando você estava sendo lá gerado lá no útero da sua mãe. Então, qual tipo de sentimento, emoção, ambiente estava acontecendo, e isso reflete no corpo. Então, gente, é fantástico. Não vou ficar dando spoiler aqui. Então, eu vou deixar o link aqui também nos comentários para vocês entrarem lá e conhecer, porque é muito legal mesmo, de verdade. Vocês vão gostar. Bom, gente, esse vídeo ficou muito grande, mas espero que vocês gostem, tá? Compartilhe com quem vocês acham que precisa ouvir tudo que eu falei aqui. Deixa aqui nos comentários, né, se você se identificou com alguma coisa que eu falei. E não se esqueçam, gente, sempre eu vou dar uma sumidinha, mas eu vou voltar, tá bom? E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Beijo!